falado. Bom, nós saímos aí da era Dilma de uma taxa de juros de 15%, taxa Selic, né? E aí a gente entrou num governo novo, a gente veio parar numa taxa Selic de 2%. Só que, neste momento, nós estamos vendo o quê? Os preços dos produtos estão muito caros. A gasolina, a carne, a luz, o preço do carro seminovo, tá tudo muito caro. Como você acha? Teve algum erro na condução do ministro da Economia e do governo em relação à taxa de juros versus a inflação? Olha, André, essa é a pergunta do momento, né? Muita gente falando, é um assunto bem polêmico, tá? Eu vou dar o meu ponto de vista, mas eu quero deixar claro que tem muita gente que discorda de mim e acha que o Banco Central errou, tá? Eu não acho que o Banco Central errou. Por quê? Num primeiro momento da pandemia, a gente teve um cenário deflacionário, quer dizer, os preços caíram. A gente teve deflação no IPCA do mês, né? No índice de inflação. Por quê? Porque parou tudo, né? A economia congelou, ninguém mais consumiu e os preços desabaram. Então, o Banco Central, ele é uma instituição que controla, né, a Selic, ele é uma instituição técnica. Ele segue um modelo e ele tem que ser técnico. Ele não pode decidir, da mesma forma que ele não pode subir a Selic quando ele quiser, ele não pode cair a Selic quando ele quiser. Ele tem que seguir um modelo. Então, ele chega com um modelo, você coloca lá expectativa de inflação, expectativa de atividade, expectativa de não sei o quê, o modelo dele te cospe o número de inflação. Se esse número de inflação está acima da meta, ele tem que subir a Selic. Agora, se esse número de inflação do modelo está abaixo da meta, ele tem que cair a Selic. E foi o que ele fez. A gente estava tendo deflação, os preços não paravam de cair, a gente estava numa recessão nunca antes vista, né? Esse negócio de parar a economia é muito sério. Então, ele reagiu da forma que o modelo diria lá para ele reagir. Naquele momento. Naquele momento. Talvez o erro dele esteja muito mais voltado a... O segundo impacto da inflação foi inflacionário, né? Porque daí veio o auxílio emergencial. Segundo lá o estudo do Verde, as pessoas em média passaram a ter um rendimento 38% maior do que elas tinham antes da pandemia, né? Com o auxílio emergencial. E isso aumentou o consumo. E, por outro lado, você teve um desarranjo nas cadeias produtivas, que faltou produto e os preços subiram. Então, nessa hora, ele poderia ter agido mais rápido, né? Talvez esse tenha sido o erro. Mas eu acho que na hora de cair a Selic para 2, ele fez um pouco do que estava no modelo. Talvez a gente, se estivesse lá olhando para a situação e pensando assim, caramba, é uma pandemia, vai todo mundo ficar em casa, a atividade vai emburacar. Talvez a gente tivesse feito a mesma coisa. Ou seja, incentivar o mercado a consumir, né? Porque tá tudo fechado. Pô, vamos diminuir ali a taxa, né, Carol? Pra gente Sim. tentar incentivar o consumo e vencer um pouco a pandemia. Até acho que o governo também... É complicado avaliar o governo às vezes, porque essa pandemia veio num momento... Pô, sei lá, o governo tinha um ano, né? O Bolsonaro tinha um ano de governo, e aí veio a pandemia e atrapalhou completamente os planos.